Olá, eu sou Júlia Stanzioni, esse é o Alesp Conecta de hoje. E o Alesp Conecta foi criado justamente para prestação de serviço para a sociedade paulista e também todos aqueles que usam as redes sociais para escutar o nosso programa e ver o nosso programa. E nesse momento de pandemia, de Covid-19, a prestação de serviço se torna ainda mais importante. Por isso eu recebo hoje aqui no Alesp Conecta o professor Carlos Américo Pacheco. Ele é diretor-presidente do Conselho Técnico e Administrativo da FAPESP. Professor, obrigada por ter aceito o convite aqui do Alesp Conecta para falar um pouquinho desse momento da comunidade científica aqui de São Paulo e do Brasil. O prazer é meu, acho que é uma obrigação nossa, inclusive, mostrar o que a gente está fazendo. Há muita coisa sendo feita em São Paulo e no Brasil, e é uma satisfação muito grande comunicar isso aos seus espectadores e interlocutores. É isso mesmo. Vou aproveitar falar aqui com a minha colinha, né? A gente sempre usa uma colinha para fazer as coisas direitinho. A FAPESP, enfim, em abril, selecionou alguns projetos, né, para justamente de projetos de pesquisas de combate ao novo coronavírus. De abril para cá, como é que caminhou isso, professor? Nós fizemos duas chamadas, basicamente. Vou dividir, explicar cada uma delas. Nós fizemos uma chamada para projetos de pesquisa em área acadêmica, recebemos um pouco mais de 80 propostas. A gente chamou isso um projeto de resposta rápida, ou seja, a gente chamou todos os grupos que já trabalhavam e disse assim, o que você precisa para direcionar seus recursos para a Covid? Foi ótimo, a gente recebeu 80 e poucas propostas, selecionamos 31 que nós já aprovamos e continuamos analisando várias outras, tem reconsiderações, etc. Então, foi um sucesso, eu diria. Há uma motivação, tem uma coisa impressionante que está acontecendo, que é a motivação das pessoas de trabalhar nesse assunto. E fizemos uma segunda chamada para pequenas empresas inovativas. Nós já apoiamos 1.500 empresas de pequeno porte inovativo em São Paulo em 20 anos que o programa tem. No Zika, nós fizemos uma chamada esplêndida nessa área. Com várias coisas interessantes, Zika, chikungunya, dengue, com pequenas empresas com produtos de combater desde o Aedes até monitorar, fazer aplicativos na internet, etc. Nessa chamada agora, nós recebemos 61 propostas, já aprovamos 6 e fizemos uma extensão da chamada, ela está em vigor ainda, para selecionar novas startups ou empresas que tenham produto nessa área. Do ponto de vista assim, prático, nós estamos bastante contentes com a carteira de projetos, mas nós sabemos que temos que fazer mais do que nós estamos fazendo. Nós vamos ter que dar outros passos na sequência. E quando o senhor fala desses dois momentos, né, de selecionar esses projetos e tudo mais, para quem não é dessa área, não está acostumado a ouvir sobre isso, como é que seriam, que tipos de projetos desse momento a FAPESP está selecionando e para desenvolver que tipo de produtos, se é que eu posso falar produtos? Eu vou usar agora a minha cola, certo? Ótimo. A gente tem feito assim, por exemplo, em cada uma dessas chamadas, a gente definiu áreas, temas, assuntos relevantes. Então, na área de pesquisa mais acadêmica, a gente pegou terapias aplicadas à solução da Covid, testes diagnósticos, vacinas, tá certo? Então, a gente selecionou vários temas, desde ensaio clínico, pesquisa para novos, para reduzir custo da velocidade dos testes para identificar a doença e não o vírus, etc. Então, nós fizemos uma lista. Essa lista foi feita em cima da experiência dos nossos assessores, que trabalham muito no assunto, mas nós olhamos tudo que estava sendo feito nas chamadas europeias, nas chamadas americanas, nas chamadas de Israel, para saber o que eles estão buscando de resposta. Para a área empresarial, nós fizemos uma lista similar. Também olhamos tudo que o mundo está fazendo na Europa, Israel, Estados Unidos, assim, o que eles estão buscando. E usamos a nossa experiência. Então, é o seguinte,
nós financiamos, por exemplo, eu vou te dar um exemplo, né? A Magnamed, que virou essa empresa super noticiada na mídia, que produz Uhum, ventiladores pulmonares, etc. Ela é uma empresa que nós financiamos lá em 2005, 2006. Ela era uma empresa nascente, ninguém achava que ia acontecer a Covid, e nós financiamos ela para iniciar. Ela era uma empresa nascente, três engenheiros, dois formados no ITA, um na Poli, que tinham vindo da área médica e queriam criar uma empresa. E nós financiamos ela para produzir. Hoje, ela é a principal empresa produtora de ventiladores pulmonares. Então, uhum. nós pegamos o seguinte: nós pegamos assuntos, ventiladores, testes diagnósticos, equipamento de proteção para individual, para trabalhadores da área de saúde, etc. Fizemos uma lista de Uhum, temas e dizemos o seguinte: tá. ó, quem tiver soluções nessa área, aplique, Uhum. que nós estamos dispostos a financiar. E quando o senhor fala em aplicar esses projetos, quando foram analisados, se eles ainda tivessem no início de pesquisa e afins, eles poderiam ser contemplados ou eles precisariam ter já um tempo de desenvolvimento? Até porque a gente, não sei se vocês veem assim, mas para a gente que é leigo no assunto, é uma corrida contra o tempo, né? Todo mundo está tentando Uma corrida buscar, contra o tempo. não É. é? Nós avisamos na chamada que, no caso de empresas, a gente estava buscando soluções que estavam mais próximas do mercado. O que a gente chama Uhum, assim, o nosso programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas tem três fases: um, dois, três. A um é uma coisa uhum. muito inicial, a dois é uma coisa intermediária e a três é uma coisa que já está mais perto do mercado. Nós falamos: isso aqui é fase 3. Nós queremos coisas mais próximas da solução. Mas Uhum, nós, quando divulgamos o resultado, nós colocamos inclusive um cronograma. O que que a gente tá. acha que vai chegar no mercado em 3 meses, em 6 meses e em um ano? Uhum, Mas a gente sabe que a nossa responsabilidade é fomentar pequenas empresas inovativas em São Paulo. Então, por exemplo, quando nós financiamos lá atrás, em 2005, a Magnamed, nós não uhum, sabíamos que a Magnamed hoje ia ser importante. Então, na uhum, hora que a gente seleciona os projetos, a gente olha primeiro o seguinte: o projeto é bom, o projeto uhum, para em pé. A gente tem uma brincadeira que diz assim: ele não vai contra a segunda lei da termodinâmica, ou seja, ele não inventa uma coisa que é impossível de ser feita em ciência. Então, uhum. a gente olha o projeto e diz assim: ele é bom? E aí a gente pergunta: ele dá resposta imediata ou não dá? Mas se ele for bom e dá uma resposta em 6 meses, a gente financia. Quer dizer, Tá. o que a gente não quer é o seguinte: tudo que tem muita qualidade vindo das Uhum, empresas pequenas e inovativas, a gente financia. Evidentemente, a gente prioriza aqueles que querem dar a resposta mais imediata. Nessa sim. chamada especificamente, a gente pega os projetos que a gente recebeu e a gente mostrou para a Secretaria da Saúde e falou assim, ó, para os técnicos da Secretaria da Saúde, falou assim, ó, interessa financiar ou não interessa? Uhum, E a gente ouviu a Secretaria de Saúde, isso aqui vai dar resposta rápida ou não vai dar? Uma parte dos projetos dão resposta rápida, uma parte não dão. uhum. Mas nós decidimos que eles não dão, mas se eles são muito bons, a gente financia mesmo assim. É importante dizer que é um trabalho em conjunto, que nem eu falei agora há pouco. Todo mundo está correndo contra o tempo para tentar, de algum modo, ajudar nessa questão do mundo e do Brasil. E a gente ouviu muito aqui, já tem ouvido bastante aqui na Rede Alesp, principalmente essa parte de pesquisa dos respiradores. A gente sabe que o Brasil tinha um certo déficit nessa questão de respiradores, que nesse momento, nesse primeiro momento, para que as pessoas que estão internadas pudessem respirar melhor, pudessem ter ali um tratamento mais ativo, e se a gente pode dizer assim, seria a primeira necessidade, né, de todo mundo no Brasil e É, aqui no estado de São Paulo. Vocês fizeram algum desses projetos? Imagino que tenham tido algumas parcerias com algumas universidades, sejam projetos dessas universidades que estão junto com montadoras e afins aí ajudando nesse aspecto? temos. A gente tem vários projetos na área de respiradores, assim, vamos supor assim, tem três grandes coisas a fazer nos próximos meses: vacina, testes
quatro coisas: vacina, teste, respiradores e equipamento de proteção aos profissionais da área de saúde. Essas são as quatro coisas mais críticas que tem que fazer. Há projetos com capacidade de resposta de 3 meses, 6 meses, 9 meses, e a gente precisa olhar a capacidade de resposta desses projetos. Então, a gente tem procurado se balizar nesses quatro vertentes. Vacinas, é importante entender que nós, não agora nesse edital que nós chamamos, mas assim, naquilo que eu chamo os desafios que nós temos, os próximos passos que nós vamos dar na FAPESP. Nós temos quatro grandes desafios para os próximos meses, e nós vamos fazer novas chamadas voltadas para isso. Em vacinas, nós temos 4 projetos que nós financiamos nessa chamada passada, que são coisas iniciais em vacina. Nós vamos financiar, a gente quer ter competência na elaboração de novos projetos de vacina. Mas nós sabemos que várias vacinas no mundo inteiro estão sendo desenvolvidas. Há mais de 100 projetos marcados, hoje monitorados pela Organização Mundial de Saúde, em vacinas no mundo. Tem 8 deles em fase já de testes. Nós sabemos que vai ter uma corrida dos países gigantesca para produzir vacina para a sua população, não para os brasileiros. A vacina produzida pela Sanofi, diz o presidente da Sanofi, vai ser aplicada primeiro para a população americana, porque ele tem um acordo com o governo americano. O presidente Macron já anunciou que chamou o presidente da Sanofi, que é uma empresa francesa, e diz assim, não, mas e os franceses? Então, o mundo vai ter uma corrida fenomenal, todo mundo quer primeiro vacinar a sua população. Será que nós não podemos, nós temos que se preparar para produzir vacinas no Brasil? Isso é um desafio tecnológico, não é trivial. De um dia para o outro, você não passa a produzir vacina. Então, nós temos interesse na FAPESP em discutir com parceiros privados e com todo mundo como criar capacidade para produzir vacinas para a Covid no Brasil. Nós temos fantásticas instituições, tipo o Butantan, o Instituto, como a Fiocruz, o Adolfo Lutz e outros institutos, mas o Butantan talvez seja central nisso. Como é que nós vamos produzir vacina no Brasil? Porque se a gente esperar que tenha uma oferta mundial de vacina, nós não vamos conseguir, não vai ter. Então, assim, vacina é um problema, ventiladores pulmonares é um problema, teste diagnóstico é um problema. Então, nesse momento, nós fizemos essas chamadas que você anunciou aí, chamadas rápidas, para mobilizar o que tinha, mas nesse segundo momento, agora nós estamos numa outra empreitada, que é enfrentar os grandes desafios dos próximos meses. Vacina, ventiladores pulmonares, testes diagnósticos, que são os problemas que a gente tem para os próximos meses e como é que a gente vai fazer. Vacina, enquanto nós não tivermos uma vacina, dificilmente a gente vai conseguir sair dessa situação. A gente pode fazer isolamento, abrir, mas provavelmente a gente vai ter que fazer isolamento de novo, a gente vai ficar num stop and go nesse tempo todo. Sem a vacina, porque não tem solução terapêutica a curto prazo para fazer terapia antiviral. Então, nós só vamos sair de fato disso quando a gente tiver uma vacina. Então, tem várias questões para resolver no curto prazo e a FAPESP quer ser parte das pessoas que querem ajudar na solução. Felizmente, tem muita gente querendo ajudar na solução. E isso é muito importante, como o senhor comentou no início da sua fala, né, de mostrar para a população o que está sendo feito, né? Às vezes as pessoas veem só um lado da moeda, né, das dificuldades, mas a gente tem uma comunidade, a gente fala em comunidade científica, a gente tem os pesquisadores, a FAPESP, pensando no bem-estar, não só no estado de São Paulo, claro que a agência ela é daqui, mas mostrando esse lado, né, do quanto a comunidade científica está empenhada. E aí eu queria que o senhor me dissesse, se for fácil responder,
Como é que é hoje vista a comunidade científica brasileira para o mundo? Como é que o mundo vê a nossa comunidade científica? Bom, eu posso dizer o seguinte, antes de responder diretamente essa pergunta, só para te dar um número, é o seguinte, Uhum. nos últimos 15 anos, a FAPESP financiou mais ou menos quase 800 pesquisadores em mestrado e doutorado no tema vírus e Tá. epidemiologia. Então, na verdade, a nossa capacidade de dar resposta ao desafio é porque a gente tem muita gente competente nessa área, formada no Uhum. Brasil, com estágio no exterior, etc. E tal. Felizmente, em São Paulo, tem essas pessoas que estão todas no noticiário hoje, inclusive, que são pessoas que foram apoiadas e que se formaram com boa formação nessa área. Eu acho que hoje a Covid trouxe uma coisa curiosa no diz respeito à ciência. Ela trouxe um desafio grande para a ciência, que todo mundo espera uma resposta milagrosa da ciência para curar todo Uhum. mundo, seja a droga X, Y, Z, a droga do presidente, do vice-presidente, do subpresidente, coisa e tal. Tem várias drogas aí na praça. Mas, assim, a ciência ela é um componente essencial da resposta à Covid. Sem ciência, as respostas vão ser respostas ruins à Covid. Então, a ciência tem uma contribuição muito grande. E há um reconhecimento muito grande da sociedade disso. As pessoas hoje sabem, na verdade, a imagem que a ciência tem na sociedade hoje é muito melhor do que antes da pandemia. Antes da pandemia, tinha muita gente duvidando se ia vacinar os filhos, se a Terra era redonda ou era Uhum. plana, etc. Hoje, eu acho que o medo da pandemia fez com que a ciência ocupasse um lugar bastante apropriado na solução. Uhum. Às vezes, isso é perigoso porque é preciso entender que a resposta da ciência pode não ser imediata. Às vezes, desenvolver, entender como é que o vírus funciona, qual é o genoma do vírus, que tipo de proteína ele tem no seu entorno, como atacar essa proteína, qual é o mecanismo que ele faz, a interação com o pulmão, que ele faz com outros organismos, com outros sistemas dentro do organismo humano, é um problema que às vezes exige resposta e não é fácil encontrar, não é uma coisa que você de um dia para o outro resolve. Então, é preciso ter clareza de que a ciência, às vezes, requer um tempo para poder dar respostas aos problemas. E a sociedade quer respostas rápidas. E a O gente, nosso, eu ia falar o justamente nosso isso. papel no nosso papel na fundação é ter projetos de resposta rápida, mas também financiar esse tipo de conhecimento que vai ser essencial para a gente entender o problema, certo? Uhum. E dentro desse imediatismo, né, o mundo, né, vive nesse imediatismo, todo mundo quer resposta para ontem e tudo mais. É, É como o senhor falou, é um processo, a ciência é algo que demanda tempo, né, e se debruçar em muitos testes, se debruçar em acertos e erros, a ciência vive disso, né, de erros e acertos, e as pessoas não estão, às é, vezes, acostumadas não. a contemporalizar, acho que se essa for a palavra, com erros, né? As pessoas só querem um acerto. É. Mas eu acho que tem uma coisa, uma novidade, a gente tem visto isso nos projetos que a gente financia. As pessoas, eu raras vezes vi um grau de empenho das pessoas em se dedicar ao assunto. As pessoas estão varando a madrugada nos laboratórios, nas universidades, nos grupos que trabalham com isso. Assim, elas estão se dedicando de manhã, de tarde, de noite a investigar isso. Isso não acontece só nas universidades, nos institutos. Se você coletar depoimentos de empresários, eu vi o outro dia um grande empresário contando que na empresa deles, eles mobilizaram os funcionários para produzir máscaras com impressões de 3D. Uhum. E mobilizaram funcionários especialistas deles, bons especialistas, para ajudar a consertar ventiladores pulmonares estragados. E esse empresário contava que ele via um brilho nos olhos desses funcionários, porque eles estavam fazendo uma coisa que era muito útil à sociedade. Então, o grau de Uhum. dedicação nas empresas que estão ajudando as outras a melhorarem,
nas universidades, nos institutos de pesquisa, nas universidades e institutos, os jovens, os moleques, os caras que estão chegando, os alunos de doutorado, os pós-doutores, eles estão fazendo um empenho extraordinário para acelerar tudo, porque todo mundo sabe que a gente precisa encontrar a resposta. Então, essa coisa de ter a resposta, todo mundo sabe que a gente precisa. Ela, às vezes, requer tempo, e é importante não iludir que a ciência vai dar uma resposta fundamental. A resposta virá para a Covid com a vacina. Agora, a gente está falando de comunidade científica, de como o mundo está olhando para a gente, como a gente olha para o mundo, né? E você falou uma coisa interessante dessas pessoas que estavam construindo, fazendo as máscaras, né? Eu não sei se o senhor sentiu a mesma coisa, mas antes dessa pandemia começar, a gente estava pouco preocupado até com quem estava do nosso lado. Né? Às vezes a gente estava no trabalho e não se preocupava em saber como é que aquela pessoa estava realmente, né? E eu sinto que ser pesquisador, nesse momento está todo mundo debruçado para tentar achar uma solução que ajude a humanidade, é você se preocupar não só com quem está do seu lado, é você se preocupar com o mundo, né? Com gente que você nem sabe que existe, né? Então, esse desprendimento, eu acho que vem tocando as pessoas e por isso que as pessoas estão olhando de um outro jeito para a ciência. Uma vez eu li uma matéria falando assim, quem que leria num jornal a página de ciência e tecnologia? Quase ninguém, só quem se interessava mesmo pelo assunto. Eu acho que as pessoas estão olhando para de um outro modo, né? E se fica alguma coisa de bom no meio dessa confusão toda que a gente está vivendo, talvez seja isso, reconhecer que um trabalho que é ali de bastidor mesmo, né? De ficar ali no laboratório que as pessoas não veem, só veem no final. Não, correto, perfeito. O mundo mudou muito, mudou no sentido de há um sentimento de solidariedade muito maior do que havia antes dessa pandemia, uma espécie de comprometimento de ajudar a humanidade, não é nem ajudar o próximo. Há muito dessa coisa de ajudar o próximo, de você fazer compras para o vizinho, de você ajudar o pessoal mais idoso, etc. Isso tem de você fazer doações de alimentos, cestas básicas, etc., para as comunidades carentes. Isso aumentou muito e é muito relevante. Mas há também uma sensação de que você precisa estar comprometido com a humanidade como um todo, no sentido mais humano do termo. Eu tenho um comprometimento com a vida, e eu vou ajudá-la a resolver essa encrenca que a gente está com. Eu acho extraordinário, e provavelmente talvez seja um legado dessa crise. Nós vamos ter vários legados dessa crise. O legado da vida mais digital, o legado do distanciamento social, que vai demorar as pessoas irem em grandes aglomerações ou fazerem viagens pelo mundo inteiro. Então, vão ter vários legados dessa crise, mas um legado bom dessa crise é essa sensação de que eu pertenço à humanidade. Eu quero ajudar a encontrar uma solução para o mundo. Eu tenho um grau de solidariedade com a vida e com o próximo que é muito maior do que eu tinha antes dessa confusão. E eu imagino também que para as novas gerações que estão vivendo esse momento, eu digo as crianças, os adolescentes, também vão se espelhar nessa comunidade científica, nesses pesquisadores. Elas vão olhar diferente. Claro que para você ter um pesquisador no Brasil ou no mundo, em qualquer lugar, não é só nos 4, 5, 6 anos de faculdade. Você cria esse vínculo, esse interesse pela pesquisa, pela biologia, pela física, tudo, no processo das crianças, do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes. A gente está quase terminando o programa, professor. Eu queria que você falasse da importância de chegar a isso nas escolas, que as crianças e adolescentes também vejam esse lado tecnológico, inovador e de ciência de um outro modo, né? O meu filho, na escola dele, ele é pequeno, ele passou pelo laboratório de ciência, achou o máximo, ver o microscópio. As crianças têm isso, né? Então, acho que precisa incentivar um pouco mais essa questão, porque se pensa em tantas outras coisas, ser isso, ser aquilo, né? E ninguém fala muito do ser cientista, né?
É. Não, eu acho que esses momentos em que você precisa de conhecimento novo e valoriza o conhecimento, eles acabam despertando o entusiasmo pelo conhecimento, pela pesquisa, pela maneira de descobrir o que tem no mundo. Tem uma coisa Uhum, curiosa, eu recebi várias mensagens de celular dizendo o seguinte: eu nunca passei tanto tempo na minha vida vendo curva exponencial. Tá certo? Assim, então, é uma brincadeira que as pessoas fazem. uhum, Nunca eu precisei entender o que é uma curva exponencial. Muita gente diz que assim, nós, seres humanos, a gente consegue uhum, projetar uma coisa que é linear, faz parte do nosso mindset. A gente consegue entender que uma uhum, coisa vai progredir linear. Um fenômeno exponencial é muito difícil para nós entender essa velocidade espantosa com que cresce o processo. Mas isso trouxe um negócio para as crianças e para os jovens e uhum, para os adultos. Assim, o que é um uhum, negócio exponencial? Assim, nunca, isso não fazia parte do dia a dia da gente ficar olhando uhum, 400 curvas exponenciais e entender o que é uhum, exponencial. Mesmo na matemática, na modelagem que está por trás dos observatórios de Covid, etc. E tal, uhum, ela traz uma curiosidade por coisas da matemática, da epidemiologia, da uhum. ciência, da biologia, curiosa. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o despertar pela curiosidade científica atrelada a isso vai ter um papel importante nessas novas gerações, Uhum. como um estímulo a que elas estudem. Isso é bom. No momento em que a gente vê tanta as concepções arcaicas sobre o conhecimento, tanta coisa pouco construtiva, eu acho que também vai ser um legado dessa confusão enorme que nós estamos metidos. E eu quero agradecer, professor Pacheco, Carlos Américo Pacheco. A gente está nessa conversa boa e nosso programa já está acabando. Agradecer ao senhor por dividir um pouquinho da sua experiência, de contar um pouquinho o que a FAPESP está fazendo aqui no estado de São Paulo. E já adianto que eu quero um segundo bate-papo com o senhor por aqui. Ah, perfeito. Estaremos sempre à disposição, tanto eu como o Luiz Eugênio, diretor científico, Fernando Menezes, nosso diretor Uhum. administrativo, o presidente. Estaremos todos sempre à disposição de vocês, porque nosso objetivo é quanto mais informação útil a gente puder passar à sociedade, melhor a gente vai cumprir o nosso papel. Um abraço a você e a todos que estão nos ouvindo. Obrigada. Esse foi o professor Pacheco conversando com a gente um pouquinho como andam as pesquisas aqui no estado de São Paulo. Se você quiser rever esse programa, o Alesp Conecta, ou todos os outros da rede Alesp, corre nas nossas redes sociais e também no YouTube e acompanhe tudo por lá. Eu fico por aqui. Tchau!